Luiz, quando a gente se conheceu, foi quando nós dois entramos no mestrado, né, em linhas de pesquisa diferentes, mas entramos juntos. E no momento você estava pesquisando muito o horizonte. Me lembro até na disciplina de seminário avançado, que inclusive eu guardo o seu projeto até hoje, tem uma pasta aqui com os projetos dos colegas. Eu lembro de você comentar da sua performance, assim, sua experiência, né, de ir atrás do horizonte na cidade, de sair andando de madrugada no eixão com um amigo seu, atrás do horizonte, e aí, coincidentemente, vocês chegaram no horizonte porque na rodoviária interestadual tem um painel gigante do horizonte, né? Hoje, É, a sua pesquisa já foi para um outro caminho que dialoga com essa sua trajetória, mas está num outro território. E, de toda forma, eu queria te perguntar se a cidade, né, o aniversário de Brasília está aí, se a cidade te inspira de alguma forma, né? Na questão do horizonte tinha muita inspiração, né? Hoje ela ainda é inspiradora para você? sim, ela é muito inspiradora, ela tem essa coisa do poder, né? A gente quase não escuta o som do poder. A gente mora aqui na cidade, mas o poder ele é silencioso, né? Eu fiz um trabalho com um grupo vagabundo de pesquisa, e a gente caminhou pelas embaixadas, cara, um silêncio ali nas embaixadas, sabe? O poder ele é É verdade. silencioso, ele se dá no infrassom, naqueles sons que a gente não escuta, sabe? Nas leis. Então é aquele som mais assim inaudível possível para ele acontecer, né? Esses sons do poder é o que balança a bandeira, que provoca esse rebuliço e cria essa ideia de Estado, né? Então é toda uma construção. Então isso é muito instigante. Como assim que a gente mora na cidade do poder e a gente não escuta o som do poder, né? A gente não escuta, é como se não existisse. A gente não É. escuta som de poder nenhum. Então, isso para mim é muito estimulante, assim, aquele trabalho que eu fiz, o Antena de Altitudes, que eu microfonei o mastro atrás do Congresso Nacional, e a gente escuta aquilo como uma antena cósmica, tem muito a ver com isso, assim, de a gente tentar dar som para essas estruturas de poderes que estão incrustadas aqui em Brasília e a gente não escuta, é tudo silencioso. Né? E Uhum. aí eu comecei agora a pesquisar os infrassons, que são as frequências abaixo de 20 Hz, para tentar fazer um trabalho em relação a esses sons do poder, esses sons silenciosos. Então me estimula nesse sentido. Agora sim, a gente tem que ouvir a periferia, cara. Não é conversa mole, sabe isso? Porque se a gente não sair do nosso território sonoro, a gente nunca vai escutar novos sons. Se a gente não tiver essa provocação de escutar novos territórios sonoros, ultrapassar essas barreiras sonoras, a gente nunca vai escutar novos sons. Né? Então a gente precisa escutar outros sons e aí tem mesmo, porque Brasília é altamente segregária, né? Então, se a gente não for para a Muito. periferia, a gente não vai escutar esses novos sons. Então acho que ela me estimula nesse sentido, mas ela mais me provoca, sabe? Tanto a provocação de andar até o horizonte, ficar caminhando a madrugada inteira, até outro dia, para chegar no horizonte, vem muito disso também, assim, de tentar encontrar uma cidade onde não tem, e esse horizonte que tem na nossa cara, né? E vem muito também da professora Karina Dias, da UNB, que pesquisava o horizonte, a paisagem, e na época eu estava fazendo uma disciplina com ela. Então, é isso. Tem muito disso também. A professora Aí deu o nosso Karina, tempo, se nossa, a gente quiser. Ah, Ah, você marcando o tempo, muito bem. Só marquei a o gente tempo. tem a última pergunta e já tem uma pergunta da Renata Zambuja que eu anotei, um comentário da Raquel Nava aí. Só comentar que a professora Karina Dias, para mim, também é uma grande referência no Instituto de Artes, é muito inspiradora e foi determinante, assim, também para como eu conduzi a minha dissertação, mesmo ela sendo de outra linha de pesquisa. Enfim, é muito querida. A última pergunta que eu tenho para você, e aí depois a gente parte para a pergunta dos participantes. Quem ainda não mandou, se quiser mandar alguma coisa, pode mandar aí. Se você considera sua arte política, tem muito a ver com a da Renata, acho que eu até vou incluir a da Renata aqui, que tem a ver com isso. Que ela quer saber se no seu trabalho cabe uma plasticidade política, pensando essa conjuntura atual. Eu acho que é política, eu acho que a escuta talvez seja a ação mais política possível que você pode ter, né? É a escuta que dá voz ao mundo, é a escuta que
que torna o mundo um lugar sonoro, né, um lugar de sons. E o residente dos sons, né, que é o ouvinte, ele está habitando esse espaço com uma consciência política disso. Então, ele é um trabalho que propicia escutas, que provoca a gente a escutar, e nesse sentido ele é político. O Antena de Altitudes ele é um trabalho mais vinculado à política no sentido de estrutura de poder político, como a gente tem de presidente, ditadura militar, tudo isso. Mas eu acho que a escuta é uma das ações mais políticas que existem. Uhum. Muito bom. A Raquel Nava, ela comentou com relação à pergunta da Renata Zambuja, que ela tem a impressão de que a plasticidade política no seu trabalho surge mais no princípio da ideia, mas que no resultado final se torna abstrato. Você acha que faz sentido esse comentário? Raquel, quer mandar mais algum adendo aí? Sim, eu acho que sim. Eu acho que a gente é assim, né? O conceito grego de política é aquele que pode votar ou ser votado, né? Então, assim, nós somos seres políticos no sentido de Péricles, mas eu entendo que tudo é um gesto político mas a gente pode pensar em novos trabalhos relacionados a essa catástrofe que a gente está vivendo na política, né? Uhum. Então esse tempo surdo, eu chamo isso de tempo surdo, sabe? Que é a tentativa de silenciar qualquer voz dissonante. Uhum. Então Eu gosto é muito da justamente uma leitura ideia do Jacques de Rancière, ditadura mesmo. aquela que né, não quer, num sábado leve, uma tarde de sábado tranquila, fica trazendo filósofo francês aí, mas eu gosto muito da ideia do Jacques Rancière de falar que não existe arte que não seja política, né? As duas coisas habitam o mesmo plano, que não é que a arte influencia a política, nem que a política influencia a arte, mas é que as duas coisas caminham assim entrelaçadas, né? Se interferindo, se relacionando, se né, né, de mãos dadas mesmo. Então, eu entendo isso que Raquel fala de se tornar abstrato, porque às vezes transborda para outras questões, só que a política está muito no centro, né? É a minha percepção. E os artistas de Brasília, eu acho que, inclusive, né, é impossível você produzir sem respirar e transpirar isso, porque a política na capital é silenciosa, como o Luiz colocou, mas está em todos os lugares, né? Está em toda conversa, tá em qualquer momento que você chega, se respira muita política nessa cidade, é uma coisa impressionante. Uhum. E a escuta, ela é um gesto político. A escuta, às vezes a pessoa fala, vamos fazer uma roda de escuta sensível. Gente, não existe isso. Como assim escuta sensível? Toda escuta é sensível, senão não é escuta. Não tem essa. Escuta é justamente essa abertura que você dá para alguém, sabe? Escuta não é uma esmola, que você fala assim, toma aqui essas moedinhas e eu vou te ouvir aqui um minutinho, tal. Não é isso, meu. Uhum, Escuta não pode confundir com um gesto filantrópico. Assim, falsa filantropia, não é problema filantropia, mas a falsa filantropia, vou te ouvir aqui e tal, e não tá ouvindo nada. Gente, escuta é você se abrir para o outro, sabe? Essa é uma abertura, uma sismografia, uma uhum, fissura. Então, assim, ela é altamente política. E com a escuta eu já provoquei muito rebuliço dentro da sala de aula. Sabe, ouvindo os meus alunos, colocando eles para se ouvirem, ouvindo músicas diferentes, eles me colocando músicas para ouvir. Gente, é muito forte. É muito uhum. forte. Então, E eu acho que é altamente político. E você coloca uma questão que nunca tinha me ocorrido de como que o som ele também traz um recorte de classe, né? E aí nesse recorte de classe, obviamente que tem um recorte racial também, porque quando você fala de um som, se alguém escuta um som, registra ali no seu exercício, né? Você como professor, algum aluno registra o barulho de um tiro, né? Isso é muito raro. Já não falar impossível, né? Porque tem os casos, obviamente, né? Mas é muito raro de acontecer no plano piloto, por exemplo. Né? Tem vários registros sonoros que mostram claramente a região onde essa pessoa está e a gente consegue compreender toda uma vivência, né? Todas as violências, todas as injustiças e desigualdades. E isso é muito potente no seu trabalho, a meu ver. Assim.
Sim, porque essa ideia metafísica, né, que Platão, essa linhagem metafísica, onde a ideia se desvincula do corpo, ela é uma coisa que a gente deve questionar muito, sabe? Eu acho que não existe som sem corpo, não existe nada que não tenha voz e que não está ligado a um contexto social. Tem uma filósofa italiana, contemporânea, feminista, Adriana Cavarero, e ela fala isso. Já vou anotar. Adriana Cavarero, ela vai falar isso. Tudo que tem som tem um corpo, sabe? Então, quando a gente está na escola e a gente tem o currículo, quem foi que escreveu aquele currículo que a gente está dando aula? Quem são esses autores? Quem é esse corpo que está ali falando? Quem é que tem? Qual é essa pessoa que escreveu aquilo que até hoje é propagado, isso? E por que que isso é propagado, né? Quem são essas pessoas que estão ali? Quem são essas vozes? Então, tudo, todas as anotações que tem, elas têm um contexto social de onde elas vêm. E por isso que eu faço questão dos alunos assinarem comigo esse trabalho. Sabe? Eu nunca ia fazer um negócio que eles não topassem. Então, eles vão assinar, a gente vai dividir cachê. Porque isso, é o corpo deles que ouviu. E Sim. depois ele provocou a escuta em mim. E essa escuta agora vai reverberar em outras pessoas. Né? Então, o som vai passando assim por meio das palavras. Nessa ideia que as palavras são corpo, as palavras são som. Muito bom, Luiz. A gente chegando nos nossos 40 minutos de conversa. Ninguém mais mandou pergunta. Queria te pedir uma Teve dica uma para quem. pergunta. Cadê? Teve uma pergunta que foi, eu não consegui pegar o nome da pessoa, mas foi sobre o silêncio na arte sonora. Uai, gente, então não aparece tudo para. Ah, Marcelos! Olha, Marcelos Como Araújo é, pergunta, como, aquela que fica de responsável e passa a pergunta. Desculpa, Marcelos. Olha, Marcelos, qual é o papel do silêncio no seu trabalho sonoro?